Irmãos e irmãs, boa noite. Celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Bendito seja o Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. Celebramos com alegria a solenidade da Santíssima Trindade, que nos apresenta e nos faz viver o mistério do Deus Comunhão. Deus, na comunhão e no amor de suas três pessoas, é um mistério que não conseguimos compreender plenamente. O louvor que prestamos a Deus Trindade na solenidade de hoje nos ajuda a construir comunhão entre nós. Nos alegramos hoje pela investidura de 33 novos coroinhas para a nossa paróquia. O Espírito Santo os ilumine e fortaleça em sua missão. Iniciemos nossa celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, preparemos o nosso coração, pedindo o perdão dos nossos pecados, para celebrarmos divinamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que só
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério, concedei-nos, na profissão da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade da sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas.
Antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para nele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Como abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância, a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Mistério da Santíssima Trindade que celebramos hoje solenemente no domingo após o domingo de Pentecostes. Celebrar a Santíssima Trindade significa celebrar e experimentar o amor de Deus por nós. Quando nós dizemos que Santíssima Trindade é mistério, e é mistério mesmo. E o mistério é para ser contemplado, o mistério é para ser experimentado por cada um de nós. Deus que se revela assim em três pessoas, um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, como às vezes imaginamos
ou na nossa imaginação humana também limitada, a gente fica imaginando assim a Santíssima Trindade: o Pai, o maior, o mais poderoso. Depois, em segundo lugar, vem o Filho, mais ou menos. E em terceiro lugar, mais pequenininho, vem o Espírito Santo. Não é isso. As três pessoas da Santíssima Trindade são iguais, elas têm o mesmo poder, são eternas, elas agem em unidade, em união, a Santíssima Trindade. Nós dizemos que o Pai é o Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santificador, o Revelador. É verdade, mas as três pessoas, não é que primeiro estava lá somente Deus, depois aí Deus criou tudo, aí criou o Filho, depois estava lá o Pai e o Filho, agora vamos inventar o Espírito Santo. Não, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são eternas, ou seja, existem desde sempre. Quando Deus Pai cria, lá já está presente a Santíssima Trindade, o Filho, o Espírito Santo. Quando o Filho Jesus se encarna, quando Ele salva, também está agindo com Ele o Pai e o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo santifica, age em nossa vida, também a presença do Pai e do Filho. As três pessoas são indivisíveis, inseparáveis. É a mais perfeita comunidade, a mais perfeita unidade, a Santíssima Trindade. Muito mais do que entender com o nosso intelecto humano, muito mais do que entender com inteligência, é sentir essa presença de Deus, que assim Ele se revela em toda a Sagrada Escritura. Claro que ninguém vai achar na vida lá Santíssima Trindade, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Pai Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santificador, mas a Santíssima Trindade, presente na Palavra de Deus, agindo na Palavra de Deus, desde o começo até o fim. Desde o começo até o fim da Bíblia, se revela a Santíssima Trindade. Mas por que Deus se revelou em três pessoas? Porque assim foi da sua vontade, para estar mais próximo de nós. Nós ouvimos na primeira leitura do livro dos Provérbios que lá quando Deus estava criando, estava lá a sabedoria. A sabedoria está dizendo assim: lá estava eu junto de Deus quando Ele criava, como mestre de obra. E lá junto de Deus eu brincava na terra com a humanidade, sentia-me feliz, alegre de estar com os homens. Esta sabedoria que aparece no Antigo Testamento, que estava com Deus na criação, a igreja sempre interpretou como o Filho, como Jesus, essa palavra que depois se encarna. E nós ouvimos no Salmo de meditação, Salmo 8, é muito lindo esse Salmo. Vai dizer assim o salmista: contemplando o céu que plasmastes, olhando as estrelas, a lua brilhantes, olhando toda a obra de Deus, nos perguntamos: Senhor, quem é o homem para cuidar tanto assim dele? A resposta vem: pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Então somos chamados a contemplar esse amor de Deus, que se manifesta, que se revela na Santíssima Trindade. Jesus, Ele veio e revelou o Pai, mas só que não se compreende a revelação do Pai, dada por Jesus, através do Espírito Santo. Tanto é que os discípulos de Jesus não compreenderam quem era Jesus e nem os seus ensinamentos, somente após a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes, que celebramos no domingo passado. E na segunda leitura que ouvimos hoje, São Paulo, na carta aos Romanos, fala desse amor de Deus. Ele vai dizer assim, que o amor de Deus
foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Deus nos deu. Foi derramado esse amor de Deus pelo Espírito Santo em nós. E no Evangelho, Jesus, se despedindo dos seus discípulos, ele vai dizer assim: eu ainda tenho muitas coisas para ensinar, para falar para vocês, mas não sou capaz de compreender agora. Mas virá sobre vocês o Espírito Santo da verdade, e ele vai revelar a vocês tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu fiz, para que vocês possam fazer e praticar também. Então, as três pessoas da Santíssima Trindade agindo em nossa vida. E quando celebramos a Santíssima Trindade na missa, na Eucaristia, toda a celebração eucarística, toda a missa, ela é trinitária. A missa é um louvor ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pode ver que toda missa nós invocamos a Santíssima Trindade, desde o início, com o sinal da cruz, depois a saudação que o Padre faz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. Depois, também o glória, sempre é o glória à Santíssima Trindade, que nós cantamos na missa. Depois, na hora do oremos, sempre as orações são concluídas por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Sempre a Trindade presente, invocando a Santíssima Trindade na Santa Missa. E na hora da consagração, nós chamamos a epíclise, quando o Padre estende as mãos sobre as oferendas e invoca o Espírito Santo para que aquelas oferendas, o pão e o vinho, se mudem no corpo e no sangue de Cristo. O sacerdote pede ao Pai, a Deus Pai, que envie o Espírito para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue do Filho Jesus, a Santíssima Trindade agindo. Então, em toda a missa, nós invocamos a Santíssima Trindade, toda ela é trinitária. Então vamos experimentar esse amor de Deus em nós, nas três pessoas da Santíssima Trindade, o amor de Deus que é derramado no coração de cada um de nós por força do seu Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E hoje estamos ainda mais felizes por celebrar a Santíssima Trindade, mas ainda mais porque hoje 33 crianças e adolescentes serão investidas para o ministério de coroinhas na Igreja de Deus. Então acolhemos vocês com muita alegria, vossos pais, vossos catequistas, vossos familiares. Então vamos agora para o rito da investidura. Neste momento, vamos dar início ao rito de investidura dos novos coroinhas desta paróquia. Convido a auxiliar da coordenadora Aureci, a Lohane, para apresentar as crianças ao pároco e à comunidade presente. Queiram apresentar-se os que serão admitidos coroinhas: Alana,
Ana Clara Spancerski, Ana Flávia, Ana Júlia Rache, Ana Júlia Bastos, Guilherme, Brenda, Eduardo, Elisa, Eloá, Eloá Rocha, Emanuel, Emanuela, Emanuele, Emanuele Melo, Gabriele, Gustavo, Heloíse, Júlia, Leonardo, Lívia, Lohane, Lorena Cardoso, Luísa, Manuela, Maria Alice, Maria Cecília, Maria Clara, Mariana, Rafael, Rafaela, Riana e Valentina. Reverendíssimo Padre Dirceu, a comunidade da paróquia São Pedro pede que admita essas crianças para a função de coroinha da paróquia. Querida coordenadora da Pastoral dos Coroinhas, na qualidade de pároco desta comunidade paroquial, pergunto se eles estão preparados para este nobre serviço da liturgia. Após ter acompanhado cada uma dessas crianças em vários encontros de preparação e formação, dou testemunho de que estão preparados para exercer nobre função. Com o auxílio de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, acolho estes nossos pequenos irmãos e irmãs para a função de coroinhas. Uma salva de palmas para eles. Queridas crianças, antes de concedermos o ingresso diante de Deus e de seu povo aqui reunido, eu vos pergunto: quereis assumir o ofício de coroinha, movidos pelo desejo sincero de servir a Igreja de Deus? Quereis desempenhar com o máximo cuidado e reverência os serviços do altar, seguindo as orientações da coordenadora e do padre? Neste momento, peço que se ajoelhem. Oremos. Ouvi-nos, ó Deus Todo-Poderoso, e derramai sobre esses vossos filhos a bênção do Espírito Santo e a força de sua graça, a fim de que sempre acompanheis com a riqueza dos vossos dons aqueles que apresentamos a vossa solicitude para serem abençoados por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queiram aproximar-se os pais dos coroinhas. Queridos pais, vocês realmente se comprometem em acompanhar os seus filhos e filhas neste ministério? Sim! Oremos. Então agora vamos dar a bênção das vestes, as coroinhas. Podem levantar um pouquinho as vestes para serem abençoadas, isto. Ó Deus de bondade, que ornais a vossa igreja de ministérios e carismas, e a guiais com amor e misericórdia, dignai-vos abençoar estas vestes litúrgicas que serão usadas por esses vossos filhos e filhas que desejam servir firmemente o vosso altar, dignificando a oração do vosso povo e permanecendo constantemente na vossa presença. Possam eles serem confortados pelas virtudes dos sacramentos e caminhar sem tropeço rumo ao banquete celeste, a festa que jamais se acaba, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora o diácono vai aspergir as vestes.
amados diáconos, vamos colocar em vocês o crucifixo, o sinal de Cristo, a cruz, e que vocês possam viver intensamente a fé de vocês como cristãos da igreja, ainda mais com esse ministério que vocês assumem. Primeiras vestes, isto. A letra até é vermelha, o padre tem dificuldade para ler vermelho aqui. Agora sim, colocar o crucifixo. Antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus, de Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. Antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus, de Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. Com prontidão destemido, foste levar Jesus Cristo para os cristãos prisioneiros que se mariam com Cristo. Antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus, de Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. Antes
Deus que vos inspirou este bom propósito, vos conceda a graça da perseverança e vos una mais perfeitamente a Cristo através do serviço na comunidade. Chegamos ao final do rito da admissão. Nossa comunidade está alegre, feliz e por isso acolhe vocês com uma salva de palmas. Pode ser. Então agora vamos com confiança elevar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces. Para que a Igreja esteja sempre aberta à novidade trazida pelo Espírito da Verdade, força dinâmica do amor, rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouvi a nossa prece. Para que em nossas famílias e comunidades sejam construídas relações ricas em humanidade, que promovam o respeito recíproco e generoso entre seus membros, rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouvi a nossa prece. Para que o amor de Deus, derramado nos corações pelo Espírito Santo, nos impulsione a ser presença solidária ao lado dos que sofrem no corpo e no espírito, rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouvi a nossa prece. Para que os novos coroinhas que acabam de ser investidos assumam sua missão com fé, dedicação e amor, movidos pela força do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouvi a nossa prece. Te pedimos, ó Pai do céu, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Pai da graça, fonte viva, luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida e do amor nos enlaçai. Só por vós, Trindade Santa, sua origem, todo bem, todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. Nossos filhos adotivos, pela graça consagrados, nos tornemos templos vivos a vós.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos, santificai pela invocação do vosso nome esta nossa humilde oferenda, e por meio dela tornai-nos uma dádiva perene para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito da vossa glória, atribuímos sem diferença ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, proclamando nossa fé em vossa verdadeira e eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que não cessam de proclamar todos os dias, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dai vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos
pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Pedro e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vos louvamos pela vossa comunhão, que esta mesa favoreça nossa comunicação. Contra toda tentação da ganância e do poder, nossas bocas gritam juntas a palavra do viver, a palavra do viver. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão, que esta mesa favoreça nossa comunicação. Da montanha com Jesus, no encontro com o Pai, recebemos a mensagem que ao mundo transformar, e ao mundo transformar. Ó Trindade, vos louvamos
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, proclamando nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade, nós nos pedimos que a comunhão neste sacramento nos sirva para a salvação do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos. Procissão de Corpus Christi, próxima quinta-feira. Cedro e Saltinho às 10 horas da manhã. Matriz Perobal às 15 horas. Escala para enfeitar as ruas. Em frente à igreja, grupo de jovens. Rua Guilherme Bruxel, catequese. Rua Guaritá, terço das rosas, terço dos homens e RCC. Avenida Paraná, Praça Curitiba, comunidade Neocatumenato. Tríduo de São Pedro, dia 26, 27 e 28 de junho, com celebrações às 20 horas. Dia 29, domingo, dia de São Pedro, batismo para aqueles que fizeram a preparação para batizar. Isto então, nos preparando já para celebrarmos o nosso padroeiro São Pedro, o tríduo, dia 26, 27, 28, sempre às 20 horas, a Santa Missa. Vamos participar e celebrar bem o nosso padroeiro São Pedro no dia 29. E no dia 29, dia de São Pedro, na missa da manhã, então tem batismo de crianças, aquelas que os pais e padrinhos já estão preparados, ou fizeram a catequese, ou por um motivo ou outro que não precisam fazer, que já tem uma participação em algum grupo, alguma comunidade, mas passe pela secretaria e converse com o padre, que a gente já encaminha esses batizados. E também nós sabemos que temos a nossa igreja irmã lá em Humaitá, na Amazônia. Você já conhece isso, sabe, né? O Moarama tem uma igreja irmã, uma diocese irmã, que ela ajuda lá na Amazônia. E agora, como foi mais um padre para lá, nós temos lá 2 padres, o padre Fernando e o padre Murilo, que foi agora também. Então o bispo de lá, o Dom Antônio, ele criou mais uma comunidade missionária, pastoral, mais uma área pastoral, lá não chama nem de paróquia, área pastoral, que um povo lá no fundão que nem estava sendo muito atendido, então criou lá uma comunidade para atender aquele povo, uma comunidade missionária, e o padre Fernando já estava lá, vai cuidar dessa comunidade, então precisa de ajuda de oração para eles, claro, mas ajuda financeira também. Não tem nada, tem que ter um mínimo de estrutura para começar a evangelizar. Um biomquinho lá para o padre morar, uma casa, e algo que precisa também lá para a evangelização. Então o Dom João está pedindo o bispo para na quinta-feira, Corpus Christi, para que a coleta da missa seja em prol disso, em todas as paróquias. Então estamos avisando para que o pessoal venha prevenido, quem quiser colaborar. Então nas oferendas, no ofertório da missa, na coleta da missa, no próximo quinta-feira, de Corpus Christi. Então é com esse o objetivo. Então vamos colaborar também com a nossa igreja irmã, com aquele lugar que é tão difícil, nós sabemos, tão carente de tudo, na verdade. Vamos? Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Guardai, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade a vossa família, para que com vossa proteção seja livre de toda adversidade
pela prática das boas obras, glorifique o vosso santo nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Os coroinhas permanecem para depois tirarmos uma foto juntamente com o Padre. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor demos sempre glória. Ao Espírito de amor demos sempre glória. Glória, glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Vai lá, faltou você. Fica onde aparece o rostinho de vocês lá, hein? Seus mais grandão atrás. Os pequenos na frente.